Você que trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, peço que você abra em Mateus, capítulo 9, verso 9. Mateus, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 9. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Então, a partir do versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Feche sua Bíblia, leve seu pensamento em Deus. Fale com Ele agora. Senhor, nós pedimos nesse momento que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento para recebermos, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós estamos, ó Deus, durante 4 semanas estaremos falando sobre a presença do Senhor na nossa casa. E sabemos que aonde a presença do Senhor está, tem transformação, tem cura, tem alegria, tem sobrenatural. E nós sabemos que essa mesma presença que está aqui, que sempre esteve, é essa presença que nós clamamos para que esteja e entre nas nossas casas. Porque nós queremos viver aquilo que Tu tens para nós, aquilo que o Senhor tem para operar nas nossas vidas e através de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco e que venhamos a ter entendimento daquilo que precisamos colocar em prática. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Hoje, nós estamos na primeira mensagem, né, dessa sequência de 4 semanas, né, que vai se chamar A Presença do Senhor na Minha Casa. Coincidentemente, sem combinar nada com o pastor Toninho, no domingo ele pregou sobre a mesa, né, sobre estar à mesa, a presença de Jesus à mesa, e depois eu estava conversando com ele, até mandei uma mensagem ontem, falando que foi muita coincidência, porque ele pregou sobre isso domingo, e eu havia já comentado na quarta-feira passada que a gente começaria hoje. Então, o que nós aprendemos? É que quando Deus quer fazer as coisas, Ele conecta, nós não fazemos nada por acaso. Aqui nós não tiramos ideias da cartola. Nós somos direcionados por Deus a fazer algo que o Senhor quer nos ensinar. E é isso que nós vamos aprender sobre né, esse tema durante 4 semanas. Hoje nós vamos falar sobre Mateus, nós vamos conversar nas próximas semanas sobre Obed-Edom, quando Jesus também entra, quando Jesus chama Zaqueu para ir para sua casa. Então nós vamos conversar sobre vários temas, porque nós aprendemos que aonde Jesus está, e quando Ele entra na nossa casa, e Ele deve entrar, nós precisamos convidar Jesus para a nossa casa, porque nós sabemos que Jesus, Ele não arromba uma porta, Ele não empurra, Ele não entra com violência. Jesus precisa ser convidado, e é isso que nós precisamos aprender e fazer, convidar Jesus para estar nas nossas casas, assentado na mesa, para estar conosco, a nossa família. E aqui nós falamos sobre Mateus, um dos discípulos de Jesus, um homem que era publicano, e o publicano era aquele judeu que tinha virado a casaca, que tinha virado a camisa. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos do povo, eles cobravam impostos, mas eles não somente cobravam impostos, eles trabalhavam para Roma. Então, eles não estavam simplesmente cobrando impostos, eles estavam jogando no time adversário e muitas das vezes prejudicando o seu próprio povo, eles prejudicavam a sua própria nação, a sua própria família, a sua própria pátria. E nós vemos aqui que Mateus, ele estava ali cobrando impostos, e esses publicanos eles eram considerados pecadores, eles eram considerados corruptos. Não era bem visto um judeu ter boa amizade, ter relacionamento com um publicano. Então imagine só a vida de um publicano. Provavelmente eram pessoas que viviam talvez um pouco isoladas, sem muitos amigos, ou eles viviam muitas das vezes naquele próprio grupo,
Então, os publicanos com publicanos, pessoas mal vistas com outros que eram mal vistos. Mas nós sabemos que para Jesus não tem distinção. Não importa se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou feio, se eu sou bonito, se eu sou rico, se eu sou pobre. Quando Jesus escolhe, ele aponta e diz, segue-me. E é isso que ele está fazendo conosco. Jesus, ele não precisa escolher, eu vou na casa do fulano, eu vou na casa do Beltrano, eu vou naquela casa porque é mais bonita. Não, se eu e você convidarmos a Jesus para entrar na nossa casa, ele vai entrar, vai ceiar conosco e vai fazer transformação nas nossas vidas. É isso que Jesus faz. E nós vemos ali Mateus, ele estava trabalhando, Jesus tinha acabado de operar um milagre naquele paralítico, onde os amigos de um paralítico descem ele através do teto de uma casa. Jesus estava ensinando, os amigos ali encontram uma brecha para levar aquele paralítico até Jesus, descem ele pelo telhado, Jesus cura o paralítico, termina de ensinar e sai. Nesse caminho de Jesus, onde ele está saindo, indo para outro lugar, ele encontra Mateus trabalhando. Jesus sabia quem era aquele homem. Imagina só, os discípulos judeus e ali alguns trabalhadores, nós vemos Pedro que trabalhava com pescador, Tiago, João, pescadores. Imagina só, esses homens sempre constantemente tinham que pagar impostos, tinham que pagar taxas, eram provavelmente roubados ali quando pagavam seus impostos, porque pagavam mais algumas vezes. E aí Jesus passa e convida um inimigo público para fazer parte dos seus discípulos. Imagina, talvez às vezes eu até imagino, mas o que será que passou na cabeça daqueles homens quando Jesus faz aquele convite? Jesus, ele não faz distinção, ele quer estar com todos e em todos. Porém, para ele estar em todos e com todos, é preciso que as pessoas aceitem ele. E naquele momento Jesus passa e diz, vem, segue-me. Jesus não fala mais nada, Jesus ele profere uma palavra. E nós vemos que Mateus ele não pergunta, Mateus ele não questiona. Mateus não para e fala, Senhor, para onde que eu vou? Para onde que o Senhor vai? O que eu vou fazer? Não, Mateus simplesmente deixa, a palavra diz que Mateus deixa o seu posto, ele deixa tudo e segue a Jesus. Ou seja, ele deixa tudo que estava ali, ele deixa tudo aquilo que ele tinha conquistado para ir com Jesus. Não importa se tinha um romano junto com ele fiscalizando a vida dele, se ele poderia ser açoitado porque ele ia seguir Jesus, se ele iria ser mal visto por outros cobradores porque ele estava saindo do seu posto para seguir Jesus. Quando Jesus dá a palavra para ele, diz, segue-me. E nós vemos aqui que na palavra que a palavra ela está com um ponto de exclamação, ou seja, é algo imperativo. É uma ordem, ele fala, segue-me. Mateus obedece naquele momento. Mateus, claramente, ele não se importa com aquilo que aconteceria depois. Porque certamente, Mateus, ele olha para aquele homem, e aquela palavra de Jesus para ele, dizendo, segue-me, mostrava para ele um futuro incerto. Vamos combinar. Porque ele não fala assim, ó, segue-me, porque comigo você terá muitas coisas, porque eu te darei algumas coisas, porque eu operarei milagres na sua vida, porque isso, porque aquilo. Não. Mateus, ele segue Jesus, porque com certeza ele enxergou que naquele homem existia uma oportunidade de mudança para a sua vida. Mateus, ele deixa tudo para seguir a Jesus. Ele entende que a sua vida não seria mais a mesma. Ele sabia que algo novo existia em Jesus e através de Jesus. Nós precisamos querer viver algo novo. A nossa casa, a nossa família, ela não vai viver algo novo enquanto nós não entendermos que esse algo novo só pode vir de Jesus e só pode acontecer através de Jesus. Enquanto nós não entendermos que nós precisamos convidar a presença do Senhor para estar na nossa casa, isso não vai acontecer. Não adianta nós virmos aqui, nós cantarmos louvores, nós ouvirmos a palavra, e quando nós pisamos da porta para fora da igreja, a nossa vida continua a mesma. Por quê? Porque nós só estamos ouvindo, mas nós não estamos meditando naquilo que é pregado aqui. Ou nós estamos na nossa casa, nós lemos a palavra, perdão, e nós lemos a palavra, mas nós não meditamos, nós estamos lendo simplesmente por ler. Vou precisar tomar água.
molhei todo aqui, atrapalhado. Mas muitas vezes, meus queridos, é isso que acontece conosco. Nós entramos na igreja, a gente vem para o culto, a gente sai daqui, da mesma forma que nós entramos. Mas por que isso acontece? Porque Jesus não faz? Porque a presença do Senhor não estava aqui? Pelo contrário, a presença do Senhor, ela está aqui, o Senhor se faz presente aqui. O que acontece é que a decisão de clamar por Ele, de acreditar que Ele faz e de pedir para Ele fazer algo em nós, através de nós, depende de nós mesmos. Mateus, ele teve a opção de seguir a Jesus. Jesus chamou, ele poderia ter dito: não, eu não vou te seguir, eu não te conheço, não sei como vai ser o meu futuro com você, não sei aonde você vai me levar, não vou sair do meu posto, vou continuar aqui, cobrando impostos, sendo traidor do meu povo, vivendo a vida que eu levo, do jeito que está. Mas não, ele deixou tudo e seguiu. Eu e você estamos dispostos a deixar tudo para seguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Eu e você estamos dispostos a deixar tudo que nós conquistamos até hoje, por amor ao Evangelho, por amor à palavra do Senhor, por amor àquilo que o Senhor tem para te entregar e para realizar na sua vida? Nós precisamos pensar sobre isso. Se alguém nos convidasse para deixar tudo o que nós temos hoje por amor a Jesus, você deixaria? Você abriria a mão de todas as suas conquistas para viver aquilo que Deus tem? Ou nós estamos demasiadamente apegados às coisas que nós temos na nossa vida? Ao nosso tempo dedicado a amigos, ou à nossa casa, aquilo que nós conquistamos e que nós vemos, que nós podemos apalpar? Ou aquilo que vem do alto é mais importante? Para a minha vida, em nome de Jesus, aquilo que vem do alto é mais importante do que tudo. E espero e creio que na sua vida seja a mesma coisa. Porque mais vale um dia na presença do Senhor do que em outros 1000 lugares. Eu prefiro estar aqui, não me importando com o que está lá fora, porque aquilo que vem do alto é o que eu preciso, é o que nós precisamos, e é o que vai acontecer nas nossas vidas. Nós não vamos nos importar com o que está acontecendo lá fora, nós vamos nos importar com a presença do Senhor na nossa vida. Para nós vivermos um milagre, para nós vivermos algo sobrenatural na nossa vida, nós precisamos ser radicais. E por que eu estou dizendo isso? Que é o que eu estava dizendo agora. Mateus, ele foi radical na sua atitude. Ele não disse assim: Senhor Jesus, talvez eu vou contigo. Ou ele fez um combinado com Jesus. Eu fico 2 dias com o Senhor por aí, e 3 dias eu fico aqui cobrando imposto. Ou a gente faz um bem bolado, fico meio período com Jesus e meio período cobrando imposto do povo. Não, ele foi radical. Ele simplesmente deixou tudo para a gente viver milagre, para a gente ter a presença do Senhor, para a gente viver aquilo que Deus tem. É preciso ser radical. É sim ou não, não tem talvez. Não tem assim: eu vou fazer um pouquinho, ou talvez eu vou fazer isso. Se você ficar e eu e você ficarmos no talvez, então talvez a gente vai viver algo novo. Nós precisamos sair da região do talvez, ou se isso acontecer, para viver assim: eu vou fazer, eu vou viver, eu vou aceitar aquilo que Deus tem. No reino espiritual é sim ou não. E muitas vezes existe o espere, mas não existe talvez, porque da boca do Senhor vem o sim e o não, e é Ele que decide as coisas. Mateus, ele resolveu viver algo do céu para a sua vida. Ele entendeu que estar na presença de Jesus valia mais do que tudo aquilo que ele tinha conquistado. Os coletores de impostos, os publicanos, eles eram pessoas bem de vida. Eles não eram pobres, eles não viviam em necessidade. Pelo contrário, eles viviam em grandes casas, eles viviam bem. Então imagina só aquele homem que estava a ponto de se tornar um discípulo. Ele resolve largar tudo que ele tinha conquistado, uma boa vida, recursos, estabilidade, uma vida tranquila, para viver algo incerto, para talvez dormir embaixo de uma árvore, para vestir a mesma roupa todos os dias, para não mais poder fazer a barba, para não poder mais ficar cheiroso e tomar banho quando desce. Ele estava a ponto de mudar a sua vida totalmente. E nós precisamos entender que para a gente viver coisas novas, grandes coisas em Deus, porque tudo aquilo que Deus faz é grande, nós precisamos estar dispostos a mudar radicalmente.
E enquanto nós não mudamos radicalmente, nós não temos o posicionamento radical diante das situações e diante de Deus, as coisas não acontecem. Jesus, ele nos dá a oportunidade de mudar de vida. Jesus, ele te deu um dia a oportunidade de mudar de vida quando você o aceitou. E todos os dias o Senhor está passando na nossa frente, na nossa casa, e falando assim, ó, segue-me, vem que eu tenho algo novo. Jesus está passando aqui hoje e está falando assim, ó, vem, segue que eu tenho algo novo. Cabe a nós seguirmos a Jesus e ver aquilo que Ele vai fazer ou não. Se você quer ficar com a sua vida da mesma forma que está, amém, fique. Eu vou seguir aquilo que Deus tem para a gente viver. Deus, Ele está todo dia convidando, venha viver algo novo. Venha, vamos viver algo novo. Vamos viver milagres, vamos viver sobrenatural. Cabe a mim e a você decidirmos por isso. E hoje nós estamos tendo, e ao final do culto, você poderá sair daqui diferente da forma que você entrou. Nós poderemos sair daqui para viver um novo caminho, uma nova fase, algo novo. Contanto que a gente aceite aquilo que Deus tem para fazer em nós e na nossa casa, na nossa família. Não importa se Ele vai mexer muito, se Ele vai mexer pouco, mas Ele vai fazer. Mas nós precisamos estar prontos para aceitar aquilo que Deus vai fazer. E ali, seguindo adiante, Mateus, então, segue Jesus e faz um convite. Eles vão para a casa de Mateus. E aí Mateus prepara um jantar. Mateus, ele prepara um jantar na sua casa. Aí chega o momento. Ele convida a Jesus para entrar na sua casa. Primeiro, Jesus faz um convite para ele. Segue-me. E aí Mateus agora já tinha decidido por seguir a Jesus, ele fala, não, vamos jantar em casa, porque diz ali que Mateus preparou um jantar. E então chega a hora, uma hora muito importante, que é a hora de se assentar na mesa. Naquele momento, senta à mesa Jesus, senta na mesa Mateus, os discípulos e publicanos e pecadores. Ou seja, outros homens como Mateus, que não eram bem vistos, que eram considerados pecadores, traidores do povo, traidores da nação, estavam sentados na mesma mesa que Jesus. Pecadores, esses outros pecadores poderiam ser mulheres que tinham uma vida errada, com mais de um marido, poderia ser homens que roubavam e faziam coisas erradas. Eram pecadores. A Bíblia diz que Jesus estava sentado na mesa com publicanos e pecadores, pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Mas Jesus, em determinado momento, ele vê aqueles fariseus comentando, quando eles fazem a pergunta para os discípulos, e Jesus diz, eu não vim para aqueles que estão curados, aqueles que estão sãos. Eu vim para aqueles que precisam ser curados. Eu não vim para quem está curado, eu vim para quem precisa de um médico. Jesus, ele vem para quem precisa dele. Jesus entra na casa de quem pede para ele entrar, porque nós mesmos precisamos assumir que nós precisamos de Jesus na nossa casa. Enquanto a gente não assumir e dizer, eu preciso de Jesus na minha casa, eu preciso da presença do Senhor na minha família, porque senão a minha família não vai mudar, a minha vida não vai avançar enquanto o Senhor não entrar. Nós precisamos assumir que nós somos dependentes de Jesus. E aí chega esse momento onde eles se assentam na mesa. Só que sentar na mesa não é um simples ato de, eu simplesmente sentei na mesa. A mesa, ela tem muitos significados, e aquele momento também tinha um significado. Sentar na mesa é lugar, a mesa, né, é lugar de comunhão. Toda casa possui uma mesa. Ou, né, algumas casas não têm, mas toda casa precisa ter uma mesa. Porque quando nós sentamos na mesa, ali nós nos alimentamos, nós conversamos, trocamos ideia, alinhamos algumas coisas. Só que existe uma coisa muito importante, e nós sempre falamos aqui quando nós ministramos na integração, falando sobre a Santa Ceia. Quando nós assentamos na mesa, todos são iguais. Quando nós estamos assentados na mesa, o único líder é o Senhor Jesus. O resto de nós, todos nós somos iguais, independente de quem nós somos por aí, do nosso sobrenome, o que fazemos, o que vivemos. Na mesa, todos são iguais. E a mesa, ela nos traz comunhão. A mesa, ela nos traz, é lugar de alinhamento. Na mesa é lugar de ensino.
nós vemos na palavra todas as vezes que Jesus senta na mesa com alguém, com algumas pessoas, o que ele faz? Ele ensina, ele orienta, é um momento de comunhão. Nós precisamos entender que a mesa, quando nós convidamos Jesus para sentar na nossa mesa, a mesa da nossa casa, ela acaba sendo uma extensão da Santa Ceia. E nós vamos entender isso. O que compõe a Santa Ceia? Porque na mesa nós nos alimentamos, mas o que compõe a Santa Ceia? O pão e o vinho, o suco de uva para nós, né? Mas naquela época eles bebiam vinho. O pão e o vinho. O pão representa o corpo de Jesus moído na cruz, que se sacrificou por nós. Na Santa Ceia, o pão, quando consagrado, quando nós fazemos a oração e consagrado, ele recebe a virtude do Espírito Santo para curar as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Então, na mesa, quando nós nos assentamos e nós convidamos a Jesus para estar na mesa conosco, a primeira coisa que nós temos é cura. Então, quando você convidar Jesus para se sentar na mesa da sua casa, da sua família, para ser o centro da sua família, da sua vida, vai ter cura na sua casa, vai ter cura na sua vida, independente da área, se é física, emocional, espiritual, vai ter cura. Porque nós cremos que a mesa da nossa casa é uma extensão da mesa da Santa Ceia. E então, se é uma extensão da mesa da Santa Ceia, e na Santa Ceia nós temos o pão, que representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, quando nós consagramos ao Senhor, recebe a virtude do Espírito Santo para curar, vai ter cura lá na sua casa. O vinho, ele é sinônimo de alegria na Bíblia. Então, quando nós na Santa Ceia, nós consagramos o suco de uva, e nós bebemos, ele recebe a virtude do Espírito Santo para trazer alegria, mas também, quando nós bebemos o suco de uva, nós estamos dizendo publicamente que nós estamos renovando a nossa aliança com Cristo. Então, todas as vezes que você está na mesa, tem pão que cura, e tem vinho, suco de uva, que renova a sua aliança com Cristo. Nós precisamos todos os dias renovar a nossa aliança com Cristo, mas melhor ainda, tem alegria, aonde Jesus está tem alegria, o vinho é sinal da alegria. Então vai ter alegria lá na sua casa, meu irmão. Não é porque eu estou falando não, mas é porque Jesus é a alegria, é felicidade, é tudo aquilo de bom. Se é preciso alegria lá na sua casa, se é preciso reavivar sonhos, se é preciso reanimar projetos e corações, é isso que vai acontecer na nossa casa. Aquilo que nós precisamos que aconteça, quando nós convidamos Jesus para estar conosco, vai acontecer, porque Ele conhece os nossos corações mais do que nós mesmos conhecemos. E Jesus, o nosso Deus, Ele opera nas nossas vidas aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Então, se é preciso paz lá na nossa casa, vai ter paz. Se é preciso ter prosperidade, vai ter prosperidade. Se é preciso ter transformação, vai ter transformação. Aquilo que nós precisamos vai acontecer. Vai ter alegria nas nossas casas. As nossas casas serão reconhecidas como casas alegres. A sua casa, a minha casa, vão se destacar onde nós moramos, porque lá vai ter alegria, mas não é a alegria de bebida, a alegria que o mundo oferece, é a alegria que o Senhor Jesus derrama sobre nós. A presença de Jesus nas nossas casas traz transformação, cura e arrependimento. Se assentar na mesa é uma atitude, é uma decisão. Aqueles homens, eles se assentaram na mesma mesa de Jesus porque eles acreditavam que ele tinha algo para fazer na vida deles. Mateus acreditou que a sua vida não seria mais a mesma se ele seguisse a Jesus. Ele estava precisando de uma oportunidade para ter a vida transformada. Então, quando Jesus passa, Jesus o chama, ele enxerga em Jesus a oportunidade de ter a vida dele transformada. A mesma coisa são aqueles homens, eles não teriam ido até a casa de Mateus, se assentar na mesa com Jesus, se eles não acreditassem que ele poderia fazer algo diferente para eles. Eles não estavam preocupados com aquilo que Jesus poderia dar, mas eles estavam preocupados com aquilo que Jesus poderia fazer. É isso que nós precisamos entender e nos preocupar. Não se preocupe com aquilo que você vai receber, se você vai receber dinheiro, coisa física, coisa desse mundo. Nós precisamos estar preocupados com aquilo que Jesus vai fazer na nossa vida e com aquilo que Ele pode fazer através de nós,
porque nós precisamos ser ferramentas nas mãos de Deus para que Ele faça o propósito dEle nas nossas vidas e através de nós. Se assentar na mesa é uma atitude, é uma decisão. Eu me assento na mesa, eu convido Jesus para estar comigo. E se eu convido Jesus para estar comigo, eu reconheço quem verdadeiramente Ele é. Porque você não convida ninguém para sentar na sua mesa que você não conhece. Você não vai chegar na sua casa e colocar um desconhecido para sentar na sua mesa para comer com você lá. Só senta na mesa quem a gente conhece. E se eu convido Jesus para sentar na mesa da minha casa, para sentar na mesa da minha família, eu reconheço que Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu reconheço que Ele é o Deus do sobrenatural, eu reconheço que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas, que pode fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, sonho, projeto ou um dia já sonhei. Esse é o nosso Deus. Então, quando nós convidamos a Jesus para sentar na mesa conosco, nós estamos reconhecendo a sua soberania, entendendo e reconhecendo que Ele é o Deus soberano e que não tem outro além dEle. Em todo lugar e em toda situação existem dois tipos de pessoas, e nós vemos aqui na história. Existem as pessoas que se sentam na mesa porque têm sede e querem mais e querem viver algo novo e reconhecem a soberania de Jesus. E existem aquelas pessoas que são meros espectadores, como aqueles fariseus. São aqueles que ficam do lado de fora da mesa, simplesmente observando e questionando de o porquê essas pessoas estão sentadas na mesa. Os fariseus perguntam claramente aos discípulos: por que o vosso mestre? Eles não dizem por que o mestre ou por que o nosso mestre. Eles dizem: por que o vosso mestre se assenta na mesa com publicanos e pecadores? Eles estavam tendo a oportunidade, assim como aqueles publicanos e pecadores, eles estavam tendo a oportunidade de sentar na mesa com Jesus, terem as suas vidas transformadas, os seus olhos abertos e viverem algo novo. Mas eles escolheram ser espectadores, ou seja, ficarem olhando aquela mesa cheia, Jesus ensinando, Jesus transformando. Eles optaram simplesmente assistir. Eles simplesmente decidiram ficar assistindo aquilo o que estava acontecendo. Eles decidiram não participar. E no reino de Deus, nós precisamos decidir participar das coisas. Nós precisamos entrar no propósito, nós precisamos entrar no projeto, nós precisamos entrar no centro da vontade de Deus. Eu não posso simplesmente ficar observando o que está acontecendo, não. Eu preciso mergulhar na presença de Deus, eu preciso mergulhar no centro da vontade de Deus. E aí sim, nós ficamos alinhados com o propósito dos céus e nós vivemos aquilo que precisamos viver. Aqueles fariseus escolheram ser meros espectadores. E não só ser espectadores, mas estavam duvidando de quem era Jesus. Quanto mais longe nós estamos da mesa, mais longe nós estamos da presença do Senhor. E quanto mais longe da presença do Senhor, menos nós estamos ouvindo a voz dEle. Então, se nós não ouvimos a voz de Jesus, nós não temos direção. Se nós não ouvimos a voz do Senhor, nós não temos discernimento. Se nós não ouvimos a voz do Senhor, nós ficamos perdidos no caminho. Nós precisamos querer sentar na mesa com Jesus. Porque na mesa Ele nos direciona, Ele nos ensina. Eu estou em comunhão com Jesus. E se eu estou em comunhão com Jesus, eu entendo aquilo que Ele tem para a minha vida e aquilo que Ele quer fazer. Só fica observando, só fica de longe quem não quer compromisso com Deus. Quando apenas eu observo, eu me torno espectador, e o espectador não participa, ele pode apenas julgar. Quando eu decido estar na mesa com Jesus, eu celebro a sua presença e recebo aquilo que Deus tem para me dar ou para me falar. Às vezes na nossa vida nós estamos precisando de uma direção, de uma orientação, porque muitas vezes a gente chega num ponto da nossa vida em que a gente não sabe se a gente vai para a direita, se a gente vai para a esquerda, se a gente avança, se a gente fica parado esperando. E esse direcionamento não é de homens. Não tem homem nesse mundo que consiga direcionar a nossa vida no caminho certo.
O que a gente precisa é sentar na mesa e deixar Jesus falar com a gente. Quando nós decidimos isso, nós recebemos tudo aquilo que Ele tem para dar, para fazer e para falar. Eu primeiro me assento e me alimento. E enquanto isso, acontece o arrependimento de tudo aquilo que eu preciso mudar. O que eu quero dizer com isso? Acho que eu já falei sobre isso numa mensagem. O mundo nos ensina, nos coloca Deus como um juiz, aonde eu preciso primeiro pedir perdão dos meus pecados, para depois eu me alimentar e eu viver coisas novas, sentar na mesa com Jesus. Mas o que a oração do Pai Nosso nos ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. O convite é, senta na mesa, se alimenta, e enquanto nós nos alimentamos, o processo vai acontecendo. Amém? Então, primeiro nós nos assentamos na mesa, e enquanto nós decidimos, nós temos a atitude de sentar na mesa, o nosso coração é transformado, porque nós voltamos no outro ponto. Se eu decido me assentar na mesa, eu estou em comunhão com Jesus. E quando eu estou em comunhão com Jesus, o meu coração vai sendo transformado, eu vou entendendo o que Ele tem para mim. Amém? Então nós aprendemos isso, nós não podemos viver como o mundo diz. Jesus, o nosso Deus, Ele não é um carrasco que fica com uma chibata na mão, falando, não, você tem que pedir perdão. E fica batendo, você está errado. Não, o nosso Deus é o Deus de amor. Então Ele está nos convidando, vem, se assenta na mesa. E enquanto você se alimenta comigo, você entende que você é pecador, que você precisa se arrepender. Só que também nós precisamos entender que nós não podemos ficar da mesma forma que a gente veio para Jesus, a gente não pode ficar a vida inteira sendo a mesma pessoa. Porque não é como muitos lugares dizem aí, venha como está e fique como está. Não, venha como está e mude. Porque o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele opera a transformação na nossa vida. Então a gente vem como nós estamos, e quando nós encontramos realmente com Jesus, o nosso coração, a nossa vida é transformada. Então venha como está, se assente na mesa, e o poder de Jesus, a presença do Senhor vai nos transformar. Na mesa nós somos preparados para levantar dela e sair para viver coisas novas. Mateus, ele obedece à ordem de Jesus. Jesus o convida, dá uma ordem para ele seguir. Ele larga tudo, aí eles vão para sua casa, eles se assentam na mesa, eles ali confraternizam, aprendem, têm comunhão, Jesus ensina, Jesus orienta, Jesus transforma pessoas. Mas mal sabia Mateus que ele levantaria daquela mesa para se tornar discípulo de Jesus e para viver inúmeros milagres que eles viveram. Então, quando nós nos assentamos na mesa, depois de tudo isso que nós falamos, quando nós decidimos se assentar na mesa com Jesus, nós levantamos dessa mesa preparados para viver algo novo em Deus. Nós saímos dessa mesa prontos, habilitados para viver algo novo, para viver um tempo de milagre, um tempo de bênção, mas também, principalmente, para viver a nova fase que Deus tem para a gente viver. Então é isso, Deus está nos convidando hoje. Deus está fazendo um convite. Eu quero assentar na mesa com você, porque na mesa eu vou te consertar, eu vou te transformar, eu vou trazer alegria para sua casa, eu vou trazer cura, eu vou trazer transformação, mas, no tempo certo, você vai estar habilitado para levantar dessa mesa e sair para viver algo novo. Porque Deus, Ele nos prepara para viver o propósito, Ele nos prepara para viver aquilo que Ele tem para a gente viver. Então nós precisamos convidar o Senhor para estar na nossa casa, se assentar na mesa, para que a gente seja preparado para viver o que Ele tem para a gente viver. É isso que vai acontecer. Nós vamos convidar a Jesus para estar na nossa casa. Nós vamos viver tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Cura, restauração, transformação, alegria. Mas, no momento certo, nós estaremos prontos para levantar dessa mesa e sair para viver aquilo que Deus tem para a gente viver. Assentado na mesa, eu tenho comunhão. Tendo comunhão, eu sou cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, eu estou pronto para viver as coisas novas em Deus e com Deus. E é isso que Deus quer fazer hoje aqui. Ele quer te encher com o Espírito Santo, Ele quer fazer algo novo na sua vida e através de você. Amém? Se coloque em pé, meu irmão.
Vamos orar juntos. Deus tem algo novo, Deus tem coisas novas todos os dias para fazer na nossa vida. Deus tem algo novo para operar em nós e através de nós todos os dias nas nossas casas. A presença do Senhor, ela se manifesta quando nós convidamos. Então, enquanto nós ficamos sentados aqui, ouvindo a palavra, e não meditamos e saímos, vamos embora para a nossa casa, e não colocamos em prática o que a palavra nos ensina, a presença do Senhor não vai se manifestar lá na sua casa. Porque nós precisamos fazer como está aqui, sobre o que nós conversamos. Eu preciso convidar a presença do Senhor para se manifestar na minha casa. E eu preciso convidar a presença do Senhor para se manifestar na minha vida. Então, se a presença do Senhor se manifesta na sua vida, lá na sua casa ela vai se manifestar também. E aí, coisas novas vão acontecer lá na sua casa, na sua família. Pessoas serão convertidas, pessoas serão transformadas, curadas, serão reavivadas. Sonhos serão tirados da gaveta para se tornarem coisas reais. Porque o nosso Deus nos leva a viver coisas novas. Glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui, meu querido. Eu não sei a situação da sua casa, da sua família, como está o seu coração. O que eu sei é que o nosso Deus pode todas as coisas. O que eu sei é, se eu e você convidarmos a presença do Senhor para se manifestar dentro de nós e nas nossas casas, tudo vai acontecer. Muitas coisas novas vão acontecer e serem realizadas nas nossas famílias. Então, se você deseja algo novo para sua casa, se você deseja algo novo para sua família, hoje é o tempo. Todo dia é tempo de acontecer milagres. Mas hoje é a mesma oportunidade que Mateus teve naquele momento. Ele estava na alfândega trabalhando, Jesus passou e disse: segue-me. É a mesma coisa, Jesus está aqui, pronto para ouvir o convite para a presença dele se manifestar na sua vida e na sua casa. Cabe a nós pedirmos para que ele se manifeste. Então, eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, levar o seu pensamento em Deus e falar com ele. Fale com Deus, com a sua boca, porque a nossa boca declara aquilo que está no nosso coração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Tu és o Deus que pode todas as coisas, não há outro como Tu. E nós sabemos que o Senhor está aqui, a Tua presença está aqui, os Teus ouvidos, ó Pai, estão atentos, ouvindo o nosso clamor, e o Senhor conhece os nossos corações. O nosso pedido é que a Tua presença se manifeste em nós, que a Tua presença se manifeste nas nossas casas, que a Tua presença, ó Deus, invada as nossas vidas e as nossas famílias, para que venhamos a estar prontos para viver o novo do Senhor, para que venhamos a sentar na mesa com o Senhor e sermos curados, sermos reanimados, termos comunhão, termos, ó Deus, as nossas feridas saradas e curadas, o nosso interior sarado, curado, ó Deus, de tudo aquilo que tenta nos machucar ou que vem nos acompanhando há anos. Nós sabemos que a Tua presença pode curar todas as feridas. A Tua presença, ó Deus, quando manifesta em nós, ela cura um câncer, ela cura um tumor, ela faz o paralítico andar, porque a Tua palavra diz que quando nós oramos e profetizamos em nome de Jesus, tudo pode acontecer. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, e sabemos que Tu pode todas as coisas, e nós te pedimos em alta voz: manifesta a Tua presença nas nossas casas, manifesta a Tua presença, ó Deus, nos nossos corações, nas nossas vidas, independente do lugar que nós vamos estar, que tenhamos experiências novas contigo, que a Tua presença se manifeste de tal modo que nós não consigamos nos conter, ó Pai. Que a Tua presença se manifeste em nós e através de nós, todos os dias, e que possamos, ó Deus, sermos portadores de milagres, de bênçãos, de boas novas e de tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Nós nos colocamos diante do Senhor, nós Te agradecemos, nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão.
Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.